Uma maneira muito mais interessante de expressar a acidez ou a basicidade de um determinado sistema, que não envolva diretamente apresentar as concentrações das espécies, é usar a expressão do pH ou do pOH, certo? As concentrações das espécies químicas hidrônio e hidróxido, nesses exemplos que eu coloquei aqui, 0,1 e 0,145, elas são valores relativamente altos. A gente pode ter determinadas situações que vão ter valores muito menores do que isso. E daí ficar expressando valores muito pequenos não é uma maneira prática de fazer isso. A função P, que no caso corresponde, no jargão da matemática, da química, à função menos log do seu argumento, significa que pH é menos log do íon hidrogênio, ou do íon hidrônio no caso, e pOH é menos log do íon hidróxido. Então, quando eu tenho ácidos, eu tenho direto a concentração do hidrônio. Quando eu tenho bases, eu tenho direto a concentração do hidróxido. Eu posso calcular prontamente esses valores e apresentar isso como números que vão ser muito mais palpáveis para o nosso cotidiano químico do que expressar as concentrações, muitas vezes com potências, de expoentes negativos e assim por diante. Então, por exemplo, no caso do pH de uma solução de HCl 0,1, a gente viu que a reação do HCl para formar hidrônio é uma reação 1 para 1. Ou seja, a concentração do HCl e a concentração do hidrônio tem que dar o mesmo valor, 0,1 molar. O que significa que o pH vai ser menos log desse próprio valor 0,1 aqui. Menos log de 0,1 vai me dar um pH do valor de 1, né? Uma unidade de pH. No caso do hidróxido de bário, eu não vou calcular direto o pH, eu vou calcular o pOH. Por quê? Porque eu tenho informação a respeito dos íons hidróxido. Então eu sei que a solução de BaOH2 tem essa concentração, 0,145. Então isso significa que quanto vai haver de hidróxido? Tem que haver o dobro. Uma vez que eu tenho dois íons hidróxido para cada fórmula unitária, significa que a concentração do hidróxido tem que ser o dobro desse valor aqui. Então o dobro disso aqui, 0,29. E se eu tirar o logaritmo negativo desse valor, menos log de 0,29, eu tenho 0,537. Talvez nem seja, né, necessário expressar com 3 casas depois da vírgula, o mais comum é a gente expressar com apenas 2, que é a leitura digital dos equipamentos de bancada para leitura de pH, mas em determinadas situações, se for necessário mais ou menos precisão, a gente pode fazer isso, certo? Então, valores de pH ou de pOH muito baixos, ou seja, muito próximos de zero, ou até negativos de repente, significam que o valor daqui do argumento, ou seja, o hidróxido, o hidrônio, eles são valores muito altos. E a recíproca é verdadeira. À medida que esses valores de pH e pOH começam a crescer, significa que o valor do argumento, hidrônio ou hidróxido, ele está diminuindo, certo? A gente pode usar isso como uma correlação para prever os resultados que a gente vai estar calculando. Agora, o ideal seria, de alguma maneira, correlacionar esses dois aqui, né? Saber calcular uma propriedade de um e poder usar essa informação para prever a propriedade do outro. Será que o pH e o pOH eles têm uma relação intrínseca entre si? Eles têm, e essa relação envolve uma etapa que daí sim é uma etapa de equilíbrio químico do tipo equilíbrio ácido-base. Por isso o título do vídeo que foi dado no começo aqui. A gente vai ver essa relação agora.